celebramos nesta Sexta-feira Santa, dia 18 de Abril de 2014, a Paixão do Senhor com a adoração da cruz. Tivemos este folheto para nos acompanhar. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Adoremos então a cruz. A nossa celebração será de fé. Não celebramos a Eucaristia, mas fazemos uma celebração da sua paixão. Escutaremos as palavras que nos introduzirão no mistério que hoje celebramos. A paixão, segundo São João, ajudar-nos-á a acompanhar Jesus nos seus últimos momentos antes de morrer. Depois, adoremos a cruz com a expressão da nossa fé, consideração e gratidão, porque sabemos que desta cruz veio a nossa salvação. De seguida, invocaremos para que o corpo de Cristo nos alimente nesse caminho da cruz que também nos é, com ele, temos que percorrer. Toda a celebração deste dia é de contemplação, de silêncio e de oração. Acompanhamos Jesus na sua paixão e morte, prova do seu imenso amor por nós. Mas vivamos esta celebração com esperança, porque desta entrega na cruz nascerá a vida nova dos filhos e filhas de Deus. Iniciemos, pois, em silêncio, o profundo momento de oração que brota no nosso coração. Santificai e protegei sempre os vossos servos, para os quais Jesus Cristo, o vosso Filho, instituiu no seu sangue o mistério pascal, de que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Nesta nossa celebração, não é a Eucaristia, como foi referido, mas vamos agradecer ao Senhor também o dom da vida que concedeu, pelo menos, eu tenho conhecimento, a duas irmãs que estão aqui presentes, a Rosa e a Orlando, que fazem parte do nosso povo. Agradecemos ao Senhor a vida destas duas irmãs e na Orlando também damos graças a Deus, porque há um ano, precisamente, o Senhor fez um milagre grande, que foi o seu casamento com a Igreja. Louvamos o Senhor também por esse facto. E pedimos ao Senhor também, por todos os casais que ainda não deram este passo, para que também possam, com a oração perseverante e a confiança também, conseguir aquilo que facto seja o seu coração. Leis-me do livro de Isaías: vede que convém esperar o meu servo, subirá e levar-se-á, será exaltado. Assim como, à sua vista, muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência do ser humano. Assim, se hão de encher de sombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque, hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observaram o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que eu ouvi dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um vento, como raiz de uma terra árida, sem distinção nem beleza, para atrair
possa cativar-nos. Desprezado e recolhido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda, ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua. Mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira da sua boca. Aprova o Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento, mas, se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e levará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhes darei as multidões como prémio e terá parte dos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. A palavra do Senhor. Graças a Deus. Em vossas mãos entrego
mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se, por todos os que lhe obedecem, causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Havia lá um jardim, onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunia lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com achotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e manietaram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então outro discípulo conhecido do sumo sacerdote falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és um discípulo desse homem? Ele respondeu: Não sou.
Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Porque me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bufetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se falei mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus manietado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório, para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te o entregaria. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade. Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus. E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora, para saberes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai vós mesmos
e crucificai. Eu não encontro nele culpa nenhuma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não fala. Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lagedon, em hebraico, Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucificai. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei. Replicaram os príncipes dos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no altar da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não os rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem sabe. Assim se cumpria a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro.
Depois há outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe o que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras, juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Tal como no domingo passado, está previsto que o domingo de hoje seja muito breve, porque o mais importante é a palavra de Deus. Esta palavra que nestes dias é muito bela, muito manipulativa, e neste dia concretamente a palavra que coloca-nos perante o mistério. Por ser mistério nós não entendemos tudo, não temos capacidade. Mas a fé é precisamente esta atitude de confiança no nosso Deus. Digamos que é uma resposta de nós, cristãos, àquele que primeiro nos amou. Porque nós estamos a celebrar, celebramos diariamente, mas de uma forma particular nestes dias, é o mistério do amor de Deus para com toda a humanidade. E este mistério e esta certeza devem também dar-nos força, coragem para a vida e para a morte. Porque nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. A cruz de Jesus é também a nossa cruz e as nossas cruzes que ali estão. Porque Ele, assumindo a condição humana, uniu-se a cada um de nós. E por isso, na sua cruz, levou também todas as cruzes da humanidade que nele ganham sentido. E nós temos a certeza que, unidos a Ele, e quanto mais unidos estivermos a Ele, mais teremos capacidade de levar a nossa cruz e de sabermos que a nossa cruz não é uma cruz de derrota, mas é uma cruz vitoriosa, porque acreditamos e estamos unidos àquele que cravou a morte na cruz, mas que a venceu e ressuscitando. Porque nós estamos a celebrar, e é bom que nós não nos esqueçamos disto, não é a condenação de Jesus por parte dos judeus ou dos romanos. Não é isso que está em causa. O que está em causa é o mistério do mal, o mistério da iniquidade. E é esse mal, é essa iniquidade, é o pecado, é a morte,
qual Cristo venceu, cravando na cruz e ressuscitando. Este dia e o dia de amanhã, que é celebrarmos a Vigília Pascal, convida-nos ao recolhimento, à meditação, a mergulharmos no coração do nosso Deus e a pedirmos que nos ajude a entrarmos neste mistério do amor que nós estamos a celebrar. É aquilo que Jesus sempre disse: não há maior amor do que dar a vida. E foi isso que Ele fez por nós, e é o que nós estamos a celebrar. É o nosso Deus que assumiu a nossa humanidade e que, por nosso amor, assumiu a cruz, para nos provar assim, mais uma vez, o quanto nos ama, o quanto a nossa vida é importante para Ele. E o amor quer ser amado. E por isso, a nossa resposta nestes dias, no silêncio e na oração, é de facto pedirmos ao Senhor que nos vá ajudando a vencer tudo aquilo que nos afasta dele e nos afasta uns dos outros. E é o Senhor, certamente, que pode responder a cada um de nós às inquietações que estão no nosso coração, às nossas preocupações, às nossas dúvidas. É Ele que nos ajudará também a levar-nos a cruz, se de facto confiarmos e estivermos, como dizemos tantas vezes no Pai Nosso, dispostos a fazer a sua vontade. Que este trigo nos ajude a estarmos decididamente mais unidos ao nosso Deus, com vontade de abrirmos o coração para que Ele se manifeste em cada um de nós e nos vá renovando, como diria São Paulo, nos vá transformando em criaturas novas, homens novos e mulheres novas. A oração universal é mais solene, é uma oração que a todos quer alcançar, para que a todos chegue a salvação que nasce da vida entregue por Jesus na cruz. Por isso, a cada intenção, todos rezaremos num momento de silêncio e depois da oração do Presidente, todos responderemos Amém. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus Nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Amém. Deus eterno e omnipotente, que tu governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim que o povo cristão, governado por vós, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os ministros e pelos fiéis, oremos pelo nosso Bispo António e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazer que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos nossos catecúmenos,
de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção, por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guardem na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunidos os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos com a integridade da fé e o vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo, por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus. Oremos pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo, que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrarem a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para dar-vos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não creem em Deus, para que pela retidão e sinceridade da sua vida cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes que, no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens, por Cristo nosso Senhor. Pelos governantes. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens, os direitos dos povos, assisti os nossos governantes, para que, com o vosso auxílio, se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Pelos atribulados. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os emigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Abre, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para que durante o sínodo os cristãos da nossa diocese, guiados pelo Teu Espírito, encontrem e proclamem a Jesus, Teu Filho,
celebramos a Eucaristia, mas comungamos o pão sagrado na missa de ontem. A comunhão com o corpo de Jesus, em perto de nós, ajuda-nos a estar mais unidos a Ele, na esperança da grande Eucaristia da noite de Páscoa. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai a tua paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Por isso, os